Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, eu sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 26 de janeiro de 2026. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muito obrigado mesmo, né? Obrigado às 30 visualizações do meu canal, estou muito feliz com isso. A proposta continua até o dia 30, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos, estou com 919, falta pouco, conto com sua colaboração, né? E, e a gente tem, obrigado também às 30 pessoas que visualizaram meu último vídeo, estou muito feliz com isso. Hoje o título que eu dou ao meu vídeo é assim: Brasil entre arrecadação recorde e crise institucional. Pois é, né, gente? Aliás, eu deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Se eu já falei, parece que eu já tinha falado, me desculpe, a idade está chegando, né? Vamos lá. Brasil bate recorde de arrecadação tributária. Em 2025, o Brasil arrecadou 2,887 trilhões de reais em tributos, né? Ele manteve um aumento em relação a 2024, um acréscimo de 3,65%. É um excelente sinal que a economia está bem e deu uma reduzida na sonegação. Isso é muito importante, né? O problema central não está no volume arrecadado, mas no destino desses recursos. A finalidade do imposto é o retorno de benefícios para a população, para toda a população. Quando o governo, o prefeito, o ex-governador, o presidente da República cobra um tributo, essa receita tem que voltar em escola, educação, saúde, coisa que não acontece no Brasil. O problema central, como eu disse, não está no volume arrecadado, mas no destino desses recursos. A percepção majoritária da população, isso é óbvio, é de que os valores não retornam em benefícios concretos, sendo utilizados, em sua grande parte, para sustentar os privilégios das elites econômicas e da classe política. O país continua figurando entre aqueles com pior distribuição de renda do mundo, né? O que aprofunda demais as desigualdades históricas e fragiliza a nossa coesão social. Daí o alto índice de violência. É a pobreza absoluta da população que não tem educação, não tem saúde, não tem saneamento básico, fica um monstro social. Aí vem a polícia com a perseguição, aí vem os hipócritas em Brasília pedir pena de morte, vem os hipócritas em Brasília pedir pena de 30 anos para quem furta uma laranja no supermercado que está com fome. Este é o grande problema no Brasil, é a desigualdade e a falta de vergonha, né, de um planejamento, de um governo que realmente vise o povo, mas não seus privilégios. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta 77% do orçamento de defesa com salários. Isso está na coluna do jornal do Estadão, de um jornalista que eu respeito muito, é um jornalista mais assim, especialistas em direito, em finanças. O cara, no mundo é considerado um dos maiores jornalistas que nós temos. Chama-se Lorival Santana. Ele publica toda semana um artigo no Estadão. Então ele diz assim o seguinte: o orçamento de 142 bilhões à defesa, né, de 2026, 77% são consumidos com salários, né? Para efeito de comparação, esse mesmo valor que a segurança nos Estados Unidos destina 22% para a despesa de salário, ou seja, de cada R$100 que o governo arrecada, 77 vai para pagar salário, sobra 23, né, para investimento em segurança. É claro que não tem segurança nesse país, né? Isso aí está a estrutura ineficiente de toda a nossa segurança. É um exemplo: pega uma Secretaria de Educação em Santa Cruz de Capibaribe, Itaquaritinga do Norte, ele pega lá, nós vamos investir 12 milhões em educação em 2026. Mas 9 milhões são para, sei lá, não é para salário de professor, tá? Porque os professores ganham mal, estão mal remunerados, estão estressados, os professores de Santa Cruz de Capibaribe estão estressados, estão no banco dos psicólogos, né?
em função da dificuldade que é lecionar hoje em dia, né? Que as crianças estão batendo nos professores e os pais vão acompanhar também para bater nos professores porque reprovam seus filhos. Esse é um modelo de sociedade que nós estamos construindo. Então, realmente fica muito difícil de resolver o problema no Brasil, né? Eu me lembro que uma vez eu avaliei o orçamento, acompanhei o orçamento de uma secretaria de Taquaritinga do Norte, fui lá, dotação de receita para gastar em 2000, acho que foi em 2017, 2018, foi lá que eu cheguei aqui. Tá, 500 mil. Aí fui ver lá, quando eu acompanhei, né? Aí ele fez a provisão para salário, 480 mil, né? 600 mil era o orçamento total. Aí quando ele fez a provisão de despesas com salários e subsídios da secretaria, 480 mil, sobra o quê? Para investir em agricultura? Nada, 120 mil, 200 mil reais. Para que serve uma secretaria? Para que uma secretaria de agricultura tem que pagar 90% dos seus recursos com salários e subsídios? Tem alguma coisa errada, mas é essa administração pública brasileira, né? Você vê o caso de 77%, né, da área de segurança vai para quê? Vai para pagar salário, isso é um absurdo, né? Da mesma forma, todos os outros ministérios têm um encargo muito grande e a gente não vê o retorno do tributo que o país paga. E a gente tem que pagar o imposto, mas tem que ter o retorno. Ontem eu estava conversando com o vereador, disse, os municípios estão cheios de dinheiro, porque agora os municípios não sofrem mais. Não sei se ele estava falando a verdade, ele estava conversando com outro vereador, tá? E eu estava de intruso na conversa. Ele disse, os municípios estão cheios de dinheiro, porque as emendas agora enchem o cofre dos municípios. Mas cadê o benefício para o povo? Não vem. Pode vir dinheiro para as emendas, que eu insisto aqui, as emendas vêm, os prefeitos adquirem o direito àquelas emendas, mas gastam conforme eles querem, não vai em benefício do povo. Esse é que é o grande problema no Brasil. Então, a má distribuição de renda, que é um grave problema nacional. Vamos lá, agora, continuando aí dentro da política. Tarcísio declara apoio a Flávio Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou, abro aspas, agora a gente vai trabalhar muito em prol de Flávio Bolsonaro. Não vai ter problema. Tenho certeza de que teremos uma candidatura competitiva. Está na coluna do Estadão, do dia 24 de 1 de 2026. Portanto, a candidatura de Tarcísio de Freitas, pelas declarações dele, foi por água abaixo, né? Despencou. Ele vai ser candidato ao governo de São Paulo. Tomara que o Haddad lá dispute uma eleição, porque diz que a eleição dele está garantida em São Paulo. Eu não sei, né? A eleição a gente não pode dizer que está garantida. Eu garanto aqui de João Campos, aqui em Pernambuco, que eu tenho certeza que a Raquel Lira não conseguirá ser reeleita. Aliás, eu quero aqui manifestar, vou abrir um parênteses aqui, manifestar uma tristeza. Essa semana, né, a empresa da governadora, da família da governadora, empresa de ônibus, que faz parte da minha infância, caruaruense, a gente via aquele ônibus enorme, a gente não era criança, não podia andar de ônibus, né? Mas passava aqueles ônibus da Caruaruense para cima, um ir para Campina e voltando, de Campina para Caruaru, de Campina. E agora essa empresa fechou. Eu fiquei muito triste porque acabou parte da minha infância. Eu não sei por que a empresa fechou, diz que foi porque deu prejuízo, eu não acredito. Diz que ela estava muito endividada, também não sei. A governadora precisava dar uma explicação como governadora. Mas é porque ela não é sócia da empresa, mas o pai dela é, então tem aí uma coisa errada em Caruaru, né? Vamos lá, mas continuando aqui, né, como Tarcísio de Freitas falou, que declarou, né, como eu li, né, que apoia Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, esse Republicanos eu acho que é o partido de Tarcísio, admitiu a possibilidade de lançamento da candidatura do próprio Tarcísio de Freitas, né? Esse cenário revela uma direita profundamente fragmentada. Isso é o que está acontecendo, né? Está confirmada uma visita de Tarcísio ao ex-presidente Bolsonaro para o dia 29/1, ocasião em que ele deverá oficializar seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos ver, né? O que é que o Bolsonaro vai dizer Eu acho que tem eu não sei, o Tarcísio de Freitas, eu acho que politicamente ele é fraco.
ele tem um diálogo muito ruim, ele é antipático, ele não tem uma simpatia. Ele foi eleito pelo bolsonarismo. Se ele deve ter essa lealdade a Jair Bolsonaro, mas eu não sei se em política essa lealdade, como dizia o velho Tancredo Neves, né? Você em política não pode ter medo de fazer inimigo. Eu acho que Tarcísio de Freitas está jogando uma oportunidade fora. Aliás, a esposa dele, né? A esposa do Tarcísio de Freitas, está incentivando a disputar a presidência da República. E não o governador. Acho que a esposa dele está certíssima. O Tarcísio de Freitas devia romper com. Ah, mas nós vamos. Não vai, não, gente. O bolsonarismo não tem mais aquele poder de 2018, aquela destruição que eles fizeram com Rossmann, com aquela deputada, né, com aquele ator que agora não sei, não lembro o nome dele, que foi o primeiro marido de Cláudia Raia, né? Alexandre Frota, dele destruir, né? O próprio governador de São Paulo, né? Aquele empresário, que o último governador de São Paulo também destruiu, né? O bolsonarismo destruiu, João Dória, né? Foi destruído pelo bolsonarismo. Agora, eu não acredito que ainda esse bolsonarismo tenha essa força, mas tudo bem, acho que Tarcísio de Freitas eu acho que ele não poderia perder essa oportunidade de disputar essa eleição, mas ele está dizendo que vai apoiar Bolsonaro, o problema dele, né? Kassab e Ratinho Júnior veem, né, espaço eleitoral. Você vê como a direita está dividida, né? Diante do conflito entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, enxergam uma oportunidade para disputar eleições de 2026. Embora essas candidaturas enfrentem dificuldades reais de êxito, a divisão da direita abre espaço múltiplos, né, para postulantes, o que tende a enfraquecer o campo conservador no cenário nacional. Então, realmente, está muito, muito difícil para a direita está bem dividida, né? Ainda nós estamos em janeiro, é claro, a eleição é em outubro, primeiro turno, né, e segundo turno, tudo em outubro. Vamos lá, 10 meses ainda é muito pouco tempo, as eleições já devem estar na rua, o presidente Lula já está em campanha, todo mundo sabe disso, né? Flávio Bolsonaro, mudando de assunto, né? Flávio Bolsonaro é batizado no Rio Jordão, né? Durante sua estadia em Israel, Flávio Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão, repetindo o mesmo gesto realizado pelo seu pai, quando venceu as eleições de 2018. O ato possui forte carga simbólica e é interpretado como uma estratégia clara de aproximação e consolidação com o eleitorado evangélico. Vamos ver o que é que Carlos Bolsonaro, parece que o presidente de uma assembleia chamado um grande pastor, que eu não sei se ele ainda é pastor, o Silas Malafaia fará. Eu acho que o Silas Malafaia não está apoiando Flávio Bolsonaro, vamos ver até que ponto chega o mundo evangélico, né? Como vai ser o voto evangélico desse ano, porque Bolsonaro em 2018 abarcou o mundo evangélico, né? Falando em Silas Malafaia, ele está em briga, né, com a senadora Damares Alves, do Distrito Federal, e o Silas Malafaia e um presidente de uma igreja, a Lagoinha, lá de Minas Gerais, que acho que é da mesma filial, acho que é da mesma igreja do Nicolas Ferreira, né? Que estão em pé de guerra, então mostra a direita muito dividida, né? Lula articula palanque nos estados, né? O presidente Lula iniciou a articulação para formar palanques estaduais com foco na sua reeleição. Em São Paulo, além de defender a candidatura de Fernando Haddad ao governo do estado, não descarta o nome de Geraldo Alckmin para o Senado. A estratégia busca ampliar alianças e fortalecer a base política nos estados chaves do país. Gente, eu acho que o Kassab é o vice ideal para Lula, numa provável reeleição. Agora, eu acho que ele seria um grande senador, sem dúvida nenhuma, um homem muito sensato, negociador. Acho que caberia ao Estado de São Paulo melhorar os seus senadores, porque os senadores de São Paulo, que eram baluartes, né, deflagradores de ideias políticas, atualmente a gente não sabe quem são os políticos de São Paulo no Senado, né? Tem uma moça, não sei o que lá, Márcia Caprilli, eu acho que o nome, nem sei, você vê, são 3 senadores de São Paulo que a gente não sabe, a gente não conhece, não sabe, porque são fracos. É que nem os senadores de Pernambuco.
Você lembra de Humberto Costa, que é um veterano do PT aqui de Pernambuco, e você tem um outro lá, tem mais dois, Tereza. Uma chama-se Tereza e o outro não sei, nem sei o nome. Ele tem um nome tão completo, do Rie, não, são insignificantes. Né? Quais os senadores da Paraíba? A gente não sabe. Quais os senadores do Rio de Janeiro? Eduardo Bolsonaro, um tal de não, Cleitinha de Minas, né? Então, os senadores, que são pessoas fortes politicamente, são apagados, são, né, sem expressão. São Paulo está precisando de melhorar a sua qualidade. Por exemplo, São Paulo não pode eleger Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro não é de São Paulo, é do Rio. Mas ele é deputado era deputado por São Paulo. O pessoal de São Paulo deu 840 mil votos. Isso é um absurdo. O Estado de São Paulo elegeu a mulher de Moro, que é do Paraná. Não tem nada a ver, né, gente? O povo de São Paulo tem que criar vergonha e aprender a votar, né? Agora, uma notícia que eu acho que não é chocante, impactante, mas interessante aqui é o seguinte: Eduardo Paes, que é o atual prefeito do Rio, projeta para 2030. Segundo a coluna do Estadão de hoje, né, 26/1, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, candidato ao governo do Estado, né, pensa no cenário pós-Lula em 2030. A expectativa é vencer as eleições estaduais, realizar uma gestão bem avaliada e alcançar a projeção nacional suficiente para ocupar o espaço deixado pelo atual presidente. Porque realmente a lacuna a partir de 2020 e 30 é muito grande na política brasileira. A partir de 2030 será um novo cenário, né? Porque esse cenário de 2026 ainda vai ser, vamos dizer assim, influenciado pelo antagonismo entre Lula e Bolsonaro, entre PT e PL. Esse mundo de 2030 desaparece. A gente não sabe, porque nem Bolsonaro nem Lula estarão em disputa daqui a 4 anos. E há muito tempo nós não realizamos nem a eleição de 2026, você já está falando em 2030, sim, porque a chave, né, de 2026 é para 2030. É exatamente a candidatura de Flávio. Flávio Bolsonaro quer ser candidato a presidente da República não para ganhar. Ele pode ganhar, mas ele sabe que se não ganhar, não trará nenhum prejuízo, porque ele mantém, né, ele como líder da oposição em 2027, 2028, 2029 e uma possível candidatura em 2030. Então, porque se Tarcísio vencer, primeiro que não é do PL, Tarcísio acho que é do Republicano. O PL gastou milhões, né, com a mulher de Bolsonaro e com o Bolsonaro. Não é justo que agora um candidato de outro partido ganha, aí o PL precisa de fazer deputado, precisa de fazer senador. Então, a candidatura de Flávio Bolsonaro é a manutenção da família Bolsonaro no cenário político, né? Mas já encerrando aqui, eu quero que o STF e os familiares dos ministros. Gente, vocês veem ultimamente, nas últimas semanas ou nos últimos meses, desde o governo Bolsonaro, que ele tentou, né, desmoralizar o Supremo, e nós, republicanos, democratas, temos que defender a harmonia dos poderes, mas fica difícil de nós defendermos o Supremo na atual conjuntura. Pois lá, existe uma tradição no Brasil social, oligárquica, que os filhos seguem as carreiras dos pais. Tá? O pai é médico, o filho é médico. A sociedade patriarcal nordestina, principalmente, segundo Gilberto Freire, e alguns exemplos que eu tenho aqui no município de Taquaritinga do Norte, ele tinha muitos filhos, né? Um pai casava, tinha muitos filhos. Primeiro ele tinha poder econômico, os filhos trabalhavam, né? Os filhos de pobre, né? Trabalhavam na enxada, empleitavam e o pai ganhava dinheiro. O segundo, o seguinte, ele pegava um era padre, ou freio, ou freira, era o poder eclesiástico. Um era advogado, tinha o poder judicial. E o outro, ou outra, era professor. Então ele tinha, a família tradicional nordestina, ela tinha num tripé essa estrutura, né? Um padre, ou uma freira, um advogado ou um juiz, ou então, e um professor. A sociedade, então, manteve-se isso. Então, por exemplo, Lu Fux tem filhas que são ministras, acho que até desembargadoras no Tribunal do Rio de Janeiro, se eu não me engano.
O Fachin tem filho advogado. O Alexandre de Moraes tem filho advogado. Alexandre de Moraes tem esposa advogada. E os 81 ministros do STJ, com certeza, têm filhos advogados. Todos eles, obviamente, por morarem em Brasília, né, vão trabalhar nos tribunais superiores. Em tese, não há ilegalidade nesse fato. Essa é a minha opinião. Contudo, Brasília é uma cidade marcada por relações estreitas, onde todos se conhecem e se interagem. Isso facilita trocas de favores e a aceleração de processos. Cara, olha, o processo no STJ está demorando. Eu vou falar com meu amigo, aí ele vai lá dar um despacho, o processo anda. Isso acontece muito nos ministérios, todos os ministérios, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, há essa correlação, porque os deputados, os senadores, eles brigam nos holofotes, mas lá dentro eles são amigos. Senadores do PT são amigos de senadores do PL, deputados do PL são amicíssimos, trocam figurinhas com os deputados do PT. Isso é natural, né? Os ministros se comunicam, né? Agora, o que está acontecendo, o problema central é a percepção que a influência indevida ultrapassou os limites sociáveis. A criação de um manual de conduta, por si só, não resolverá o problema dos ministros. Não resolverá a questão, pois os ministros não abandonarão, que a Constituição permite, atividades paralelas, como magistérios, palestras, produção intelectual e outras ocupações. Então, as relações... porque o ministro como é o nome? Esqueci agora. Tem um resort que pertence ao... Gente, isso é normal. Eu não estou aqui jogando o Dias Toffoli, não estou defendendo o Dias Toffoli. Ele que se defenda, problema dele. Aliás, disse que o Lula está com raiva dele, não deu sorte, né? Ele era amigo de Lula, amigo, advogado do Disseu, advogado do PT e tornou-se ministro e parece que o PT não combinou as decisões do Dias Toffoli. Mas o ministro... Olha, essa coisa de parceria, de andar em avião, isso faz parte do jogo político. Agora, que realmente está um descontrole. Tá muito, né? O que não pode faltar é ética e a aplicação rigorosa da lei. Em Brasília, tudo parece possível, inclusive episódios simbólicos e controversos que reforçam a sensação do descrédito institucional. Essa politicagem... Gente, veja bem, eu não estou defendendo o STF. Como instituição eu defendo. Como guardião da Constituição eu defendo. Mas, por exemplo, vamos lá dizer assim, o Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, é um produtor intelectual. Aí você vai dizer, enquanto você for ministro do STF, você não pode editar nenhum livro. Porque ele vai vender um livro, ele vai ter que fazer noite de autógrafo, ele vai ter que viajar para dar palestra, para divulgar a obra. O ministro, da mesma forma, Gilmar Mendes, é um grande intelectual, tem livro publicado, ele atualiza obras como de Meirelles, né, dos pais da administração pública brasileira. Ele tem, então a obra, ele tem um instituto de conhecimento, de estudos, acho que é em Portugal, não sei se em Brasília também, Faculdade de Direito. São atividades paralelas que a lei permite que eles exerçam. Por exemplo, Alexandre de Moraes tem um livro sobre direito constitucional que é um dos melhores livros constitucionalistas, é um dos maiores constitucionalistas que nós temos. Então, eles vão continuar no holofote, eles vão continuar dando essas palestras, divulgando, publicando o seu... que eles não vão parar de produzir. A mulher de Alexandre de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes, a filha do Fachin e demais, não vão parar de advogar simplesmente porque o pai é ministro. Se fosse assim, a gente teria que criar no STF não 11 ministros com bastante conhecimento jurídico, mas 11 frades ou 11 padres e proibir a entrada de mulheres, alguma coisa desse tipo, para virar um convento. O STF não é um mundo isolado. O STF ele tem que decidir os 11 ministros, que são todos competentes, aptos a interpretar, a dizer como deve ser a interpretação da nossa Constituição. As decisões do STF são decisões científicas, não são decisões... Claro que eu não estou aqui dizendo se
a influência do advogado A, do deputado A, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, é porque o povo não lê as decisões, não lê as decisões do STF. Até agora eu não vi uma decisão do STF que não seja fundamentada, porque toda decisão judicial tem que ser fundamentada. E se ela está com fundamento, tem lógica com as citações, com as legislações, com os recursos, com os agravos, com a jurisprudência, com a doutrina, não há por que a gente duvidar das decisões do STF, nem também do STJ. Agora, que essa troca de favores, está dando a impressão de que está tudo desmoralizado em Brasília, e de fato está, né? Porque as decisões, elas não... E quando a gente perde a crença numa coisa, fica difícil de você retornar. Então é preciso que haja, sim, eu não acho que agora é a hora de o ministro Fachin introduzir um código de ética. Esse código de ética, se o Supremo não fizer, deveria ser também uma lei do Senado, da Câmara, né, do Congresso Nacional, criando certas normas, especificando a atribuição, né? Agora, não adianta, vou usar um termo chulo, proibir os ministros de viverem. Porque os ministros, no final de semana, eles têm churrasco na casa deles, eles jogam futebol, eles vão para a piscina, eles precisam de assistir peças de teatro, eles precisam de ir ao cinema. São pessoas normais. Não é porque são ministros que a gente tem que colocá-los numa redoma e eles viverem lá eternamente trancados no Supremo Tribunal Federal. Como Lula não caiu cortando as unhas, é um erro. Porque o Lula devia ter um pedicure, uma podóloga, né, à disposição dele lá no Palácio do Planalto. Mas é a vida do Lula, ele tem lá seus churrasquinhos, se ele toma sua cachaçinha. É a vida, porque Lula é um ser humano. Como diz assim, tem dois corpos, né, as teorias dos dois corpos. O corpo de Lula, ministro, o presidente da República, e o corpo de Lula, homem, pai, avô. Esse Lula não pode, esse Lula eu respeito demais. Eu critico o Lula, presidente da República, como eu critico o ministro do STF. Agora, o pai, o intelectual, é problema dele. Ele tem que fazer a vida dele, porque tem vida como a gente. Ok, gente? Muito obrigado se você chegou até aqui. Essa crítica é válida, mas a gente precisa de respeitar, ter como um mote a instituição Supremo Tribunal Federal. É o nosso poste, é a sustentação da democracia. Sem Supremo Tribunal Federal, nossa democracia morre. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira.